O Espírito Santo e eu temos muito para compartilhar durante essa semana. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Estamos iniciando uma nova semana, episódio já de número 46. E essa semana nós temos um tema que eu amo demais. Eu ministrei final de julho num retiro de jovens, retiro regional de jovens sobre esse tema. E nesse final de semana também compartilhei esta palavra com a nossa igreja local aqui na cidade de Chapecó, no Jardim Itália. E o tema é Espírito Santo e eu. E como você ouviu na introdução, temos muito para compartilhar. E eu quero usar um texto como base, ler aqui para vocês um texto como base, e depois quero compartilhar um pouco de algumas experiências com o Espírito Santo, e depois, durante a semana, você vai acompanhando o programa e você vai entendendo a importância do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, nós hoje não seríamos absolutamente nada. Sem ele, você não estaria conectado ouvindo agora esta mensagem. Então, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Esse texto de Romanos é uma das palavras que eu mais tenho compartilhado nesses últimos dias, principalmente depois que assumi a igreja aqui. Eu tenho procurado despertar a liderança, despertar o povo de Deus para entender a sua posição em Deus, para entender que os filhos de Deus não são chamados para ser escravos. Os filhos de Deus são chamados para manifestar neste mundo a glória de Deus. Os filhos de Deus são chamados para viverem como filhos, para desfrutarem da herança, tanto espiritual quanto material. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para nos dar vida e vida abundante. E algo que não cabe a nós, porque é obra inteiramente de Cristo, é a salvação. Não somos salvos por obras, por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. E também ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar o meu Espírito. E ele vai ensinar vocês todas as coisas, vos fará lembrar todas as coisas. E aí nós temos dois modelos para olharmos, para observarmos e para procurarmos viver como. No caso, Jesus, ele tem a sua obra como homem e tem a sua obra como o Filho de Deus, como o próprio Deus aqui nessa terra. Então, pagou o preço, garantiu para nós a vida eterna, mas deixou também para nós um modelo humano para podermos seguir. A vida de Cristo aqui nessa terra é um exemplo para cada um de nós. E nós precisamos entender que nós só vamos viver de verdade esse modelo, nós só vamos seguir de verdade como Cristo. Ele foi o primogênito de Deus, ou seja, o primeiro filho, e nós precisamos vir na sequência e vivermos, manifestarmos nessa terra a glória de Deus, vivendo também como filhos, se nós procurarmos seguir o seu exemplo. E o exemplo de Jesus começa quando, por João Batista, ele é batizado nas águas. Ele aceita esta, pode ser, vamos trazer como uma cerimônia, um ato simbólico,
mas esse ato simbólico representava um ato de obediência, um ato de respeito, um ato de submissão. E ele foi batizado por João, até João disse: quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus, ele diz, para que a escritura se cumpra, para que a palavra se cumpra. Então nós temos um modelo a seguir. E Jesus, quando ele é batizado nas águas, quando ele obedece esse ato simbólico para nascer de novo, não precisaria, porque não tem nenhum pecado, mas como ele nasceu de uma mulher, a Bíblia diz que a natureza humana é pecadora. Então aquele batismo representa verdadeiramente o novo nascimento. E Jesus deixou esse exemplo para nós de novo nascimento. Agora, eu não sou nascido apenas da carne, eu sou nascido da água e do Espírito. Porque logo após o batismo, quando ele se levanta, abre a janela dos céus, é visto o Espírito Santo no formato de uma pomba descer sobre ele e uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não nasceu da carne apenas, nasceu da água e do Espírito. E assim também precisa ser na vida dos filhos de Deus. Nós precisamos ser nascidos da água e do Espírito. A água simboliza a lavagem, a purificação, a limpeza da nossa vida. Porque naturalmente nós somos ruins. Naturalmente nós somos maus. Mas quando nós nascemos de novo, nós decidimos viver uma vida aqui nesta terra segundo os princípios celestes, segundo os princípios do céu. Por isso que Jesus, quando ensina a gente a orar, ele ensina a orar o Pai Nosso que está nos céus. Seja feito a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Então aí nós começamos um processo para nos tornarmos melhores. E aí nós começamos, aí vem o toque do Espírito na nossa vida. O Espírito de Deus vem sobre nós. E o Espírito de Deus começa a iluminar a nossa vida. Uma luz começa a brilhar aqui dentro. E começamos a entender quem nós somos verdadeiramente e como nós devemos viver verdadeiramente para a glória de Deus. Não como escravos, escravos da carne, escravos de sentimentos tóxicos, como, por exemplo, a raiva, a ira, o ódio, o rancor, a angústia, a depressão, a ansiedade. Todos esses sentimentos são carnais, humanos. Mas quando o Espírito começa a iluminar a nossa vida de dentro para fora, nós começamos a entender que isso não é para os filhos. Para os filhos de Deus, o que Deus tem é uma vida plena, uma vida abençoada em todas as áreas, uma vida equilibrada. Não é que você nunca vai ter problema, nunca vai ter dificuldade, nunca vai ter situações que você precisa resolver. Não é que Deus vai fazer tudo por você, não é isso. É que você vai aprender como viver uma vida diferente. E eu quero desafiar você a não perder os programas durante essa semana, se você quer aprender a viver uma vida diferente. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem uma vida diferente para você. Mas você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Não mais ser escravo do mundo. Não mais ser escravo das situações. Não mais ser escravo dos teus próprios sentimentos. Sentimentos de derrota, de frustração. Não mais ser escravos pelas situações que talvez você tenha vivido nesta vida e que tenha feito você acreditar que você não é ninguém, que você não pode chegar a lugar algum. Está na hora de você aprender, através do Espírito de Deus, como é viver uma vida plena e uma vida abundante. No programa de amanhã, quero compartilhar algumas experiências minhas com o Espírito Santo. E isso para despertar você, porque assim como eu tenho as minhas experiências, você precisa ter as suas próprias experiências. Você não precisa viver apenas através das experiências dos outros. Você pode ter as tuas experiências com o Espírito Santo. É só você desejar, é só você querer. E eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pelos teus filhos de perto e de longe que estão ouvindo esse programa, estão nos acompanhando durante essa semana. Aonde quer que eles estejam, que o teu Espírito Santo os toque, que o teu Espírito Santo esteja despertando neles esse desejo, esta vontade de terem comunhão contigo, de viverem para o Senhor. Uma vida plena, uma vida abundante, viverem a vida que o Senhor tem para cada um deles.
Talvez tenham pessoas aqui que ainda estão vivendo uma vida de escravos, longe dos teus caminhos, longe da tua presença, vivendo uma vida, meu Deus, com rancor, com ódio, com ressentimento, sem ter paz, sem ter alegria, sem desfrutar do verdadeiro amor do Senhor. Desperta-os para que eles aprendam a viver esta vida nova com o Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Querido, se esta palavra tem sido bênção para você, não deixa de compartilhar com outras pessoas. E eu espero te ver no programa de amanhã, se Deus assim nos permitir.